Boa tarde para quem eu não vi ainda. Gente, alguns recadinhos. Primeiro, assinem a lista, por gentileza. Depois a gente vai fazer os sorteios dos brindes e é com o número do nome que está na lista que a gente vai saber quem é o ganhador. Temos vários brindes. A gente agradece muito a todos vocês aqui. Agradecemos também a quem se disponibilizou e fez a doação desses brindes. São brindes, vouchers, tem várias coisas legais aqui que serão sorteadas. E a gente também tem as florzinhas lá no fundo. Quando vocês saírem, vocês podem, se tiver vontade, para pegar uma. Essa é uma parceria do Viveiro de Campinas com a Sanasa. Então, eles gentilmente disponibilizaram as plantinhas pra gente. E aí, esse brinde aí, para quem não ganhar no sorteio, já pode levar pelo menos uma florzinha para casa, como lembrança do nosso Integra 2024. Vamos, então, dar continuidade. A gente chamamos agora o Júnior, né, para falar sobre o amor exigente. Estamos distribuindo alguns panfletinhos para vocês saberem um pouco mais do que se trata também, que é o tema da apresentação dele. Obrigada, Júnior. Vamos deixar essa telinha um pouco aqui de lado. Vamos aproveitar os nossos 20 minutos para conversar, né? Tudo bem? Vamos conversar. Eu não vou dar uma palestra. Eu vou comunicar uma ação social que é executada em Campinas e poucas pessoas conhecem. Eu fui apresentado como Júnior, mas o meu primeiro nome é Antônio. Meu pai também trabalhou na empresa, mas até o meu crachá é como Júnior. Às vezes, no setor, vai entregar algum produto, alguma coisa da farmácia, o segurança manda voltar, fala, não tem nenhum Antônio aqui. É normal, né? A minha graduação eu fiz na Sanasa, Ciências Biológicas. Eu fiz especialização em saneamento e gerência ambiental, tudo na Unicamp, mestrado em parasitologia humana, voltado ao saneamento. E alguns anos na área. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o lado humano. Vamos deixar a ciência de lado e vamos falar um pouquinho das mazelas do ser humano hoje em dia, tá? Mazelas causadas pelo uso de drogas, uso e abuso. E quando eu falo drogas, eu estou falando de todas. As drogas lícitas, ilícitas e as bebidas também. Nós participamos, eu e minha esposa, de um grupo que chama Amor Exigente. O Amor Exigente ele é muito parecido com os narcóticos anônimos e os alcoólicos anônimos. Qual a grande diferença? O Amor Exigente ele é programado para dar apoio às famílias, não ao droga dependente. A família nos procura para dar apoio. Depois, mais para frente, o Amor Exigente começa a atender também o adicto. Esse daqui é a capa do livro, que é o Amor Exigente. Se alguém quiser conhecer profundamente, é uma boa introdução. O programa foi trazido ao Brasil pelo padre Haroldo Ram, em maio de 78, e tem como cofundadora Mara Silva de Carvalho Menezes, que também é escritora desse livro. Antes era o Apote, depois ele se transformou e é conhecido hoje como a Federação Amor Exigente. Dentro do Amor Exigente, em 2017, eu e minha esposa fomos procurar uma ajuda, porque eu não tenho problemas com drogas, nem com álcool, e nem minha família. Mas em 2017, tínhamos 2 filhos adolescentes, o Bruno, com 16, e Maria Eduarda, com 10. Idade crítica, eles estavam chegando na sociedade. A gente sabe que é perigoso. Como a gente vai preparados, então, para a questão das drogas e das bebidas? Eu não tenho problema com isso. O que eu posso indicar para eles? Os jovens adolescentes eles são muito espertos. Se eles percebem que a gente não tem conhecimento, eles buscam conhecimento em outro lugar. Então procuramos a prevenção dentro do Amor Exigente. O Amor Exigente nos deu a prevenção. E eles aprenderam lá dentro. Hoje são adultos e saíram. Mas eu e minha esposa, nós continuamos no Amor Exigente. Por quê? Nós nos apegamos ao programa. Mas lá dentro, participando nas salas de partilha, que é sigiloso, que é comentado lá dentro, eu percebi que as pessoas tinham angústias que não conseguiam resolver. O que elas fariam para resolver isso daí? Daí, depois de algum tempo, passado a pandemia,
voltou-se a ter as reuniões presenciais por um capricho. Vamos ver aqui qual é. Opa. Ao contrário. Ao contrário. Isso. Agora vai. Perdão, pessoal. Vamos continuar conversando. Vendo a mazela das pessoas, eu encontrei o livro da comunicação não violenta e comecei a estudar isso e levar para as pessoas, dentro do amor de gente, como se comunicar com os seus filhos. Tá? Aqui é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele dá os primeiros passos para você começar a ter uma conversa com os familiares, que pode ser empregado dentro da empresa, pode ser empregado no trânsito, no condomínio, no grupo de amigos. Você pode empregar a comunicação não violenta. O Marshall, ele era um americano que vivia em Nova York, mas tinha um sobrenome judeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, um adolescente que apanhava todos os dias na escola por causa do sobrenome. Então, o que aconteceu? Devido a grandes problemas, vem grandes soluções. O Marshall criou, então, a comunicação não violenta. O que constitui a comunicação não violenta? De maneira lúdica, nós temos dois tipos de comportamento. O comportamento da girafa e do lobo. O comportamento do lobo, tá? Ele visa a ser reativo, ele faz julgamentos, ele tem pseudo-sentimentos, o lobo, tá? Estratégia, ele é estrategista, faz exigências, não tem empatia e ele culpabiliza os outros. E de maneira lúdica, o Marshall criou para exemplificar o comportamento da girafa. Ela foi usada como um símbolo na natureza porque a girafa, apesar da altura dela, ela tem que se dobrar para ouvir os outros. Ela tem que se dispor de escuta, que a gente chama de escuta ativa, para perceber qual é o problema da outra pessoa. Qual é essa angústia? O que está Qual o problema dentro da sua casa? Então, a empatia. E também porque a girafa ela tem o maior coração entre os animais terrestres. O comportamento do lobo está errado? Não. Da girafa está errado? Qual é o certo? Não existe certo e errado na comunicação não violenta. Vamos deixar a culpa do certo e errado para os tribunais. Na nossa conversa, vamos deixar a culpa de lado. Ah, mas a culpa foi minha porque o meu filho foi para as drogas. Pode até ter sido, mas você vai continuar trabalhando dessa maneira? Não, vamos tentar fugir isso daí. Vamos trabalhar além da culpa. O comportamento do lobo, ele pode ser exigido de um gerente de vendas, um gerente da equipe de Fórmula 1. Ele não pode agir como uma girafa. Ele tem que ser como um lobo, ele tem que exigir. O coordenador passa o serviço e ele espera que seja feito. Ele não precisa se empatizar naquele momento. Mas, por problema daquelas pessoas, o comportamento de lobo não servia. O que tinha que ser empregado era o comportamento de girafa. Qual é o comportamento da girafa? Ela vai ouvir e observar sem julgar, aplicando a escuta ativa, tá? Eu vou me empatizar com a pessoa. Depois eu vou explicar que não precisa se empatizar com todas as pessoas. Eu vou tentar descobrir o sentimento. Por exemplo, conversando com uma mãe. Ela está angustiada. Ela está contando para mim um problema que o filho dela chega depois da meia-noite, mesmo tendo voltado da casa de recuperação. Então ela está se sentindo insegura. Bom, eu entendi o sentimento dessa mãe. Eu vou reconhecer a necessidade dela, que é segurança, e eu vou formular uma pergunta com uma conotação positiva. Então, mãe, se o seu filho chegasse às 10 horas, você se sentiria mais segura? Sim. Aí, dessa maneira, a gente vai aplicar a comunicação não violenta, que é uma técnica, mas não é para enganar ninguém. Nós vamos explicar para a pessoa. Eu estou usando de comunicação não violenta com você. Eu vou falar dos meus sentimentos, para que você possa tentar retirar a minha insegurança. É assim que é o comportamento da girafa. Dessa maneira, nós fomos explicando e tentando colocar cada vez mais. Tirei de novo aqui. Vem para mim, por favor. Opa.
aonde poderia ser aplicado a CNV. Então, eu aplico ela dentro do amor exigente, tá? Já comecei a aplicar dentro do meu ambiente de serviço também. Alguns colegas de setor já devem ter reconhecido. O retorno, ele demora mais ou menos um ano para as pessoas começarem a olhar para você e falar assim, não adianta eu provocá-lo, ele vai vir com comunicação não violenta comigo. Não estou tentando enganar ninguém, estou tentando construir uma relação, uma qualidade de vida melhor em todos os locais onde eu frequento. Tá? E levar um pouquinho de qualidade de vida dentro do lar dessas pessoas. São coisas e histórias incríveis. Onde eu posso aplicar relacionamentos íntimos, famílias, escolas, com programas de proteção aos professores, aos alunos, anti-bullying, organizações e instituições, mediadores, ajudando o juiz. Como assim? Você vai tirar o serviço dele, vai fazer o serviço dele? Não. Antes da pessoa passar pelo juiz, ela traz o problema para ser mediado. Eu não quero mediação, eu quero passar pelo juiz. Tudo bem, pode ir, mas antes você tem que tentar mediar. Por quê? A gente não consegue, às vezes, salvar um casamento. O divórcio acontece. Só que os custos são bem menores. As pessoas não cobram tanto umas às outras, porque elas próprias chegam a uma conclusão. Tudo bem, eu concordo de ver o nosso filho só de final de semana e ficar com ele no aniversário. Não vou te processar por isso. Eu não vou te pedir mais dinheiro por isso. A solução não é dada por nós, mediadores. Ela é da própria pessoa. A própria pessoa vê o que ela está precisando. A gente só guia. Tá bom? Negociações diplomáticas e comerciais também pode ser aplicado à CNV e à mediação. Disputas e conflitos de qualquer natureza. Como foi que o nosso amigo colocou agora de pouco. Né? Como são os conflitos? Na Unicamp tem muitos conflitos. O que é um conflito? Isso é um conflito. Tá? O irmãozinho aqui provavelmente está discutindo com a irmã por causa de um recurso. Então, o conflito são sempre duas partes interdependentes. Eu só entro em conflito quando eu dependo da pessoa. Se eu não depender de você, você vive a sua vida de comigo. Agora, se eu dependo do que você faz, eu vou te cobrar. E aí a gente vai ter conflito. Né? Então, pode ser por recursos, pode ser porque ele está cansadinho, já quer ir dormir, ele resolveu infligir dor. A irmã puxando os cabelinhos dela aqui. A quem cabe resolver esse conflito? Esse conflito cabe a nós, adultos, treinados, responsáveis e conscientes. Nós vamos chegar ali e resolver esse conflito. Né? Nossa, que legal. E isso aqui? Isso aqui também é um conflito. Com as mesmas características. São duas partes interdependentes. Pode ser por recursos territoriais, né, que a gente acabou de ouvir agora. Pode ser por causa de água, pode ser por causa de intolerância religiosa. Mas, Júnior, isso é um conflito milenar. Israel e Líbano. O que um adulto responsável, competente e consciente pode fazer para isso? Aí eu falo para vocês, a gente consegue. Sempre um pouquinho a gente consegue agir em cima do conflito. A nossa parte dá para fazer. Tá bom? Então, este conflito e este estão nas nossas mãos. Tá? Vamos seguir então. Por que o conflito acontece? O conflito acontece quando essas necessidades aqui não são satisfeitas. Tá? Necessidades são diferentes do que a pessoa precisa. Então, se uma necessidade ela não é satisfeita, com o tempo o conflito vai aparecer. Eu preciso de autonomia para escolher os meus sonhos, meus planos. Eu tenho direito à celebração, tenho direito à comunhão espiritual. Lá no Amorzinho a gente fala de espiritualidade pluralista. Por quê? Para reconhecer todas as religiões sem intolerância. Tenho direito à interdependência. Eu preciso da aceitação, do amor, do toque, do apoio de outras pessoas. Eu tenho as necessidades físicas, que é o abrigo, o ar. Por exemplo, agora lá estava chovendo lá fora, a gente está bem confortável aqui dentro, isso nos dá segurança. Nós necessitamos disso. Se isso nos for tirado, o conflito vai aparecer. Se ele não for resolvido e for evitado, ele vai voltar com mais força. Integridade e autovalorização.
Intercepção. Então, quando as minhas necessidades não são atendidas, todos esses sentimentos aqui podem aparecer e muitos outros. Mas eu grifei alguns para dizer para você que as pessoas têm sentimentos, mas elas não sabem por que elas estão sentindo aquilo ali. Por exemplo, eu estou me sentindo frustrado. Uma mãe e um pai, eles se casam, têm os filhos, e os filhos vão para as drogas, e o casamento se desfaz. É isso que eles esperavam? Não, eles se sentem frustrados. Porque eles queriam que desse tudo certo. Eu sou preguiçoso. Será que você é preguiçoso? Ou será que você está em depressão? Hoje em dia tem o TDAH, e a gente sabe que também afasta a pessoa. E a pessoa pode ser um procrastinador ou procrastinadora, tudo dependente disso. Solitário, porque eu não tenho toque, eu não tenho amor. O problema é que todos esses sentimentos, quando reunidos em muita intensidade, a pessoa pode chegar num estado de tristeza que leva ao suicídio. E quando essas necessidades são atendidas? Então aí nós vamos ter sentimentos como ficar à vontade. Eu me sinto à vontade no meu ambiente de trabalho, eu me sinto à vontade dentro da minha casa. Eu estou envolvido com o programa, estou envolvido com o meu serviço, a minha empresa, eu não fico isolado. Eu sou otimista, eu estou seguro, segura aqui dentro deste ambiente. E quando todos esses sentimentos, se vocês identificarem muitos, podem ser os que não são atendidos, os que são, neste caso aqui você vai se sentir vivo e grato. Gratidão vai ser o sentimento. Vamos lá. Assumindo as responsabilidades sobre os nossos sentimentos. Às vezes as pessoas falam as coisas para nós, mas não foram com a intenção de ofender. Então, para a proteção da nossa autoestima, a gente deve pensar e identificar. Será que realmente a pessoa me fez aquilo porque ela queria me ofender? Não, não foi para me ofender. Tudo bem, toca para frente. Realmente foi para me ofender. A pessoa gritou comigo e me xingou. Então, a minha dica é: externe isso, mas de maneira não violenta. Como assim? Olha, Amanda, você gritou comigo aquela hora, mas eu achei que você faltou com respeito. Você poderia agir de maneira diferente? Duvido que ela não iria mudar. Então é dessa maneira. Não contenha. Tá? A pessoa foi provocada com você, houve essa desavença, violência, externe isso. Conclusão. Sempre fale de você. Tá? Eu não quero, eu não gosto, eu gostaria que fosse respeitado. Porque se eu falo, bom, minha apresentação está atrasada porque a Amanda, novamente, não preparou para mim os slides. Quando eu falei dela, imediatamente ela vai se defender, tá? Fale de você mesmo, sempre de você mesmo. Tente expor para a pessoa. Empatia. A empatia é tentar entender os problemas dos outros, os seus sentimentos, e se envolver. Nós não podemos ter empatia o dia todo, senão eu entro 7h30 na empresa, e até 5 horas eu não consegui conversar com todo mundo e empatizar com o problema de todos. Qual é a minha obrigação? Ética e respeito. Tá? Eu tenho que respeitar as pessoas e agir sempre com ética. Se fizer isso, não tem problema. Vamos tocar para frente. Perguntas para empatia e cuidados mútuos. Né? O que a gente indica para as mães e para os pais de amor exigente. O que você pode perguntar para o seu filho? Isso também pode ser aplicado dentro de uma empresa. Como eu me sentiria se trocasse de lugar comigo? Eu teria vergonha de me expor? Se fosse eu que estivesse me tirando sarro? Será que eu gostaria? Como eu faço para respeitar o outro? Às vezes essa pessoa só precisa saber que eu quero respeitá-lo. Gostaria de compartilhar seu estilo comigo? Por que você usa tatuagens? Eu uso tatuagens porque aos 45 anos de idade eu estava passando por uma depressão profunda e minha esposa me perguntou: você gostaria de fazer? Você tem vontade de fazer? Aí eu queria ter tatuagem. Então você vai fazer. O que mais você gostaria de fazer? Eu gostaria de comprar uma moto e andar bem rápido. E foi o que eu fiz. Entendeu? E aí nós ultrapassamos essa etapa. Gostaria de entender suas motivações. A minha é essa: superar a depressão. Tá? Bola para frente, pessoal.
Conflitos em famílias, falsas verdades. Fica algumas dicas aqui, tá? Família que tem conflito está doente? Não. O conflito é bom e ele leva você para um outro estágio, desde que bem manejado, tá? Conflito em família pode ser evitado? Não. Sempre vai ter, tá? Conflito em família, dentro da empresa, sempre vai ter. Conflito é mal? Não, desde que bem administrado. Pais e filhos são inimigos declarados? Também não. Mas também não são amigos. São pais e filhos. Pais separados podem continuar sendo bons pais mesmo depois do divórcio. Um pai é um bom pai e uma mãe uma boa mãe. Não tem nada a ver eles estarem juntos ainda. E uma vez resolvido o conflito, ele está definitivamente resolvido? Infelizmente não, ele vai voltar. Por isso que é bom a gente estar preparado. Aqui é uma coisinha sobre codependência, porque uma família onde existe um filho que é droga dependente, toda a família começa a viver a vida dele. Por quê? Se o pai, por exemplo, é uma pessoa muito assertiva e se preocupa muito consigo mesmo, então ele chega, eu quero meu jantar, eu quero minha roupa, eu não quero saber de barulho, eu não quero isso, eu não quero aquilo, vai ter conflito dentro de casa. A mãe, sempre as mães, elas diminuem a assertividade, se preocupam muito com o filho, droga dependente, esquecem dos outros e começa a colaborar muito com esse jovem. Por exemplo, mãe bateu o carro, que problema a gente manda arrumar? Mãe, eu vendi a televisão para comprar droga, que problema a gente compra outra? Então a indicação nossa qual é? Aumente sua assertividade. Comece a se preocupar consigo mesmo. As mães voltam aí ao cabeleireiro, fazer as unhas, ir para uma academia de ginástica. E aumente a preocupação com o seu filho, mas com a sua família também. E diminuindo a colaboração com ele, você passa a ter um compromisso. E a gente chega a uma cooperação mútua, que a família se torna uma equipe. Na nossa sociedade, qual é a nossa intenção? Criar um ambiente saudável no lar e em outros ambientes, ambiente construtivo sempre, melhorar o manejo das situações, cuidando sempre da sua autoestima e das suas emoções, reforçar o desenvolvimento emocional e social de todos, você ensinando seus filhos a serem assim. Eles não vão ter problemas emocionais e hoje em dia é muito importante a inteligência emocional aonde for que eles estiverem tentando uma vaga de emprego. Criar uma comunidade construtiva frente aos conflitos. Aqui é o perfil geral do que a gente pretende. Conflitos arbitrados são os conflitos que precisam de uma pessoa, por exemplo, um juiz, para dizer você está certo ou você está errado. Nesse caso, alguém sempre vai ficar insatisfeito porque um ganha-perde. A gente pretende chegar em conflitos solucionados por mediação, onde o terceiro ele não arbitra, ele não vai falar o que é certo e errado, mas as pessoas escolhem o que querem. Conflitos que as pessoas resolvem com suas habilidades em resolução de conflitos, por exemplo, nas escolas, entre os alunos que aprendem mediação. E, claro, essa é a base. Conflitos que nunca ocorrem devido ao crime estabelecido. Tá bom? Isso daqui é um programa que pode ser aplicado principalmente nas escolas. Cada pessoa sofre, entende e enxerga de maneira diferente os apelidos, rótulos, a maneira que você fala com ele, o tom de voz, como você cobra essa pessoa. E não devemos cair no risco também de que só porque eu falei aqui por 20 minutos sobre CNV com vocês já podem aplicar isso com as pessoas e ter sucesso. Não. Sempre vai ter alguma coisa que você vai poder aprender mais. Podem começar pelo livro do Marshall, que é uma boa introdução. E aqui, só para exemplificar o amor exigente, isso aqui é o grupo do Cambuí. A foto está propositalmente ilegível, porque é um sigilo, um grupo, né? Nada muda se eu não mudar. Dia 5 de dezembro foi o Dia Internacional do Voluntário. E a regra de ouro, sendo que hoje em dia o Estado é laico e dentro das empresas a espiritualidade é pluralista. Nós temos que respeitar mesmo a falta de fé. Então eu deixo para vocês a regra de ouro. Faça aquilo que você gostaria que fizesse para você, respeite o outro da mesma maneira que você gostaria de cuidar. Hoje, essa semana passada, eu aprendi aqui que as necessidades entre as mulheres e os homens são diferentes e que a gente não pode fazer tudo o que espera para nós. Tudo bem, um homem precisa de um urologista, uma mulher de um ginecologista e uma criança de um pediatra. Mas quando todos adentram a sala do médico, esperam ser bem tratados, não é? É isso que eu coloco para vocês e agradeço desde já a todos que
deram essa oportunidade de trabalhar com o tempo. Muito obrigado. Obrigada, Júnior, Antônio Júnior.